Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica, falando um pouco mais sobre os coeficientes, em específico o coeficiente angular. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns rios, então dê uma olhadinha por lá. E também temos o TikTok, que também é @canal_exatas. Pessoal, antes de fato começar a aula, eu quero te dar uma dica. Sempre busque trabalhar com a equação na forma reduzida. Se você pega uma equação geral, transforma em reduzida. Se você pega uma equação segmentária, transforma em reduzida. A equação da forma reduzida, isto é, com o y isolado, já mostra logo de cara quem são os coeficientes. Lembre-se que a equação na forma reduzida também é chamada de função afim. E se você se lembra do estudo da função afim, você se lembra que esse cara que acompanha o x é o coeficiente angular e esse cara que não está acompanhando o x é o coeficiente linear. Ou seja, quando você isola o y, logo de cara você visualiza quem são os coeficientes. Então, é isso que eu sempre recomendo você fazer. Encontra qualquer tipo de equação, primeira coisa, transforme em reduzida, tá bom? Até mesmo para evitar algumas complicações futuras nos cálculos, tá? Porque quando você pesquisa na internet alguns materiais falando sobre coeficientes de equação geral, equação segmentária, paramétrica, é bem provável que eles te mostrem um conjunto de fórmulas. Aí, para não decorar essas fórmulas e tudo mais, trabalha logo com a equação reduzida, beleza? Seguinte, pessoal, bora então falar um pouquinho mais aqui do tal do coeficiente angular. Assim como eu falei, o coeficiente angular é justamente o termo que vai acompanhar o x. E o modo como a gente fazia para calculá-lo era bem simples. A gente pegava dois pontos em uma reta, resolvíamos um sistema e encontrávamos qual que era o seu valor. Simples assim. Juntamente nesse processo, também achávamos o valor do coeficiente linear. Então, por exemplo, se nós tínhamos o ponto 2, 4 e o ponto 5 e 8, a gente escrevia essa equação aqui como 4 é igual a 2a mais b. E aqui embaixo a gente fazia a mesma coisa, 8 é igual a 5a mais b. Lembrando que essas duas estruturas seguem o formato da função afim. Dado isso, fazíamos o sistema e descobrimos quem era a e quem era b. Só que existem, pessoal, alguns métodos que são um pouco mais rápidos, principalmente no que diz respeito a descobrir qual que é o coeficiente angular. O primeiro deles é pegar dois pontos quaisquer e calcular a variação dos valores de y desses dois pontos e dividir pela variação dos valores de x desses dois pontos. Quando você faz isso, você consegue logo de cara encontrar quanto que vale o coeficiente angular. E olha que legal! É bem interessante porque esse processo de ver a variação de y e dividir pela variação de x indica quanto que é a inclinação, ou seja, quanto que ele aumentou em y para quanto ele percorreu em x. Pegando esse exemplo aqui embaixo, repara que eu tenho essa reta. Se eu quisesse descobrir a angulação, o quanto que ela varia em y à medida que ela vai caminhando em x, é muito simples. Basta eu pegar esse ponto e eu ver quanto que aumentou em y desse ponto para cá. Perceba que desse ponto para cá, ó, eu tive um acréscimo de 2 unidades. Estava no menos 1 e foi para o 1. Então, perceba que eu tive uma variação vertical de 2 unidades. E perceba que, para ter essa variação de 2 unidades na vertical, eu tive que andar 3 unidades de x. Ou seja, a inclinação dele é 2 para cima à medida que eu ando 3. Ou seja, pessoal, eu tenho uma variação de y de 2 a uma variação de x de 3. Olha que interessante, faz muito sentido, né? Você consegue ver o quanto que ele varia em y à medida que ele varia em x. É isso que o coeficiente angular representa. Então, essa é uma das maneiras que você pode trabalhar com dois pontos e aí encontrar o coeficiente angular. O outro modo é fazendo a tangente do ângulo. Aí você pode estar se perguntando, que ângulo seria esse, Abreu? Ó, aqui eu tenho uma reta R. Perceba que eu vou traçar bem nesse ponto B uma reta paralela ao meu eixo x, tá certo? Repara que quando eu tenho essa reta paralela, aqui eu tenho a formação de um pequeno ângulo, que eu vou chamar de ângulo θ. Ângulo θ. E eu quero que você perceba uma coisa. Lembra que aqui a gente viu quanto que variava em y
e viu para quanto que esse y variava, de acordo com quanto de x variava, então a gente viu que era 2 que variava em y e 3 que variava em x. Perceba que aqui é a mesma lógica, pessoal. A gente pode pegar aqui quanto que varia em y e quanto que varia em x. Repara que o quanto que varia em y é justamente o ya menos o yb. Então, esse cara aqui representa ya menos yb. Eu quero que você perceba que esse cara aqui, que seria o quanto que varia em x, nada mais é do que xa menos xb. Perceba uma coisa, o que a gente fez aqui do lado? A gente pegou o quanto que variava em y e dividiu pelo quanto que variava em x. Concorda comigo? Perceba, então, que a gente pegou ya menos yb e dividiu por xa menos xb. E aí encontramos essa fórmula que está aparecendo bem aqui. Só que perceba que essa fórmula, pessoal, também corresponde à tangente desse meu ângulo que foi formado. Concorda comigo? Porque tangente nada mais é do que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se eu pego quanto variou em y, o cateto oposto a esse ângulo, e eu divido pelo quanto que variou em x, repara que eu estaria calculando a tangente desse meu ângulo. Ou seja, a tangente do meu ângulo é a mesma coisa que pegar a variação de y dividida pela variação de x. Tá bom? Então, fazendo por essas duas maneiras, você encontraria o chamado coeficiente angular. Beleza? Então, para reforçar um pouco melhor essa ideia, vamos fazer aqui alguns exemplos. Pessoal, antes, só uma pequena observação. Talvez se você olhar algum outro material didático na internet, talvez você não encontre essa fórmula aqui. É bem provável que você encontre essa que está aparecendo aqui, ó. xa menos xb vezes m igual a ya menos yb. Você também poderia encontrar, ao invés de A e B, um F e um I, ou até mesmo aqui sendo nada e uma bolinha, aqui sendo nada e uma bolinha. O nosso professor de sala, o professor Batijapa, ele comentou dessa fórmula e chamou de ioiô michoxô. Mas eu quero que você perceba que ela é exatamente a mesma da que está aqui em cima. Repara que variação nada mais é do que algo final menos inicial, nada mais é do que um valor de A menos um valor de B. Então, pessoal, se a gente fosse reescrever essa expressão aqui, pegando esse ΔX que está dividindo e passando para o outro lado multiplicando, nós teríamos exatamente essa fórmula aqui. Então, se você encontrá-la em algum material didático, não ache estranho, porque ela é exatamente a mesma da que nós colocamos aqui em cima, tá bom? Então, essa é uma pequena observação. Bora fazer aqui, então, esses dois exemplos e depois resolver alguns exercícios. Bora tentar calcular o coeficiente angular da reta R e o coeficiente angular da reta S. Começando pela R, eu quero que você perceba que logo de cara nós temos dois pontos. Temos esse e esse. Repara que esse aqui de baixo tem coordenada x menos 5 e coordenada y, 0, justamente porque ele está sobre o eixo x. Perceba que esse ponto aqui de cima ele tem coordenada x, 2 e coordenada y, 7. Então, repara, para calcular o coeficiente angular dessa minha reta R, basta eu fazer ΔY sobre ΔX. Desse modo, o coeficiente angular de R vai ser ΔY sobre ΔX. E aqui tem uma observação muito importante. O que é ΔY? É YA menos YB. O que é ΔX? É XA menos XB. Repara que aqui ficou YA, XA, YB, XB. Não ficou YA menos YB e XB menos XA. Isso aqui não existe, tá, pessoal? Se você pegou aqui YA, o de baixo tem que ser o X do A. Se você pegou aqui o Y de um ponto B, aqui embaixo tem que ser o X do ponto B. Essa ordem tem que permanecer a mesma, tá? Desse modo, se a gente fosse fazer esse cálculo aqui e começasse pelo Y, a gente teria que pegar ou 0 menos 7 ou 7 menos 0. Se a gente pegasse 0 menos 7, repara que quando a gente fosse partir para os valores de x, o ΔX, teríamos que pegar menos 5 menos 2. Por que menos 5 menos 2? Porque a gente começou por esse ponto. Tá bom? Então, já que a gente fez isso, vamos escrever assim mesmo. 0 menos 5 sobre menos 5 menos 7. Isso aqui, pessoal, seria a mesma coisa de eu pegar o contrário, começando por esse ponto e depois indo para esse. Perceba que eu poderia fazer 7
menos 0, e dividir por 2 menos 5, tá bom? Daria exatamente a mesma coisa. O que você tem que ter em mente é que a ordem precisa ser a mesma, tá bom? Então, perceba que 0 menos 5 vai dar menos 5, e menos 5 menos 7 vai ser igual a menos 12. Repara que menos 5 dividido por menos 12, a gente pode dizer que é mais 5 dividido por mais 12, tá? Porque menos com menos é mais, beleza? Então, esse é o nosso coeficiente angular. Repara que para calcular o coeficiente angular dessa nossa reta S, é o mesmo esquema. Eu quero que aqui você perceba que temos o ponto 2, 0, e temos ainda esse ponto aqui. Esse ponto ele seria o 3 menos 2. Da onde que você tirou isso, Abreu? Repare que aqui eu tenho o ponto 3 e aqui eu tenho o ponto menos 2. Desse modo, 3 menos 2. Perceba então que para calcular o coeficiente angular de S, basta a gente fazer a variação de y pela variação de x. Desse modo, pessoal, a gente pode dizer que vai ficar, vou começar por esse, tá? Vai ficar variação de y, 0 menos 2, sobre a variação de x, 2 menos 3. Repara que em cima vai ficar mais 2, embaixo vai ficar menos 1. Desse modo, o nosso coeficiente angular vai ser menos 2. E aí, pessoal, sempre que você mexer com esses coeficientes angulares, eu quero que você tenha uma certa noção. Perceba que aqui o meu coeficiente angular foi positivo e aqui o meu coeficiente angular foi negativo. Lembre-se que o coeficiente angular positivo indica que é uma reta crescente e um coeficiente angular negativo indica uma reta decrescente. Então, perceba que aqui é positivo o coeficiente angular, indica uma reta crescente. Então, faz sentido ser esse valor. Aqui, mesma coisa, é um valor negativo, uma reta decrescente. Repara que faz sentido ser esse valor, tá bom? É bem interessante ter esse esquema em mente, pessoal, porque talvez algum dia você esteja resolvendo uma questão e esqueça de um sinal, e aí você pode errar tudo. Então, se você tiver essa ideia de que aqui para baixo, de qualquer jeito, teria que ser negativo, você sabe que nos seus cálculos você vai ter que encontrar um coeficiente angular negativo. Beleza? Essa é uma dicasinha aí que pode te salvar algum dia. Exemplo 2. Perceba que agora nós temos uma única reta e não temos nenhum de dois pontos. Mas nós temos um ângulo. E eu te mostrei que para calcular o coeficiente angular, basta você fazer a tangente desse ângulo. Repara que a tangente de 30, pessoal, lembra da fórmula? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Repara que isso aqui é para o 30 graus, esse aqui é para o 45 graus e esse aqui é para o 60 graus. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Logo, o nosso coeficiente angular também é raiz de 3 sobre 3. Aqui embaixo, bem parecido, né? Só que perceba que ele deu um ângulo de 120. Então, vai ficar tangente de 120. Só que tem um problema. A gente não sabe quanto que é tangente de 120. Só que se você se lembrar das suas aulas de trigonometria, que aliás tem um módulo completo aqui no canal, depois dê uma olhadinha, super recomendo. Tem uma aula muito boa falando sobre tangente do ciclo trigonométrico, é isso que está aparecendo aqui para vocês. Repara que o 120 está bem aqui. Bem aqui. 120. E aqui eu tenho o 60. O 60, ele é justamente um arco semelhante ao 120, tá bom? Perceba que os dois, eu caminho aqui na horizontal 60 graus. Então, são arcos semelhantes. Perceba que quando a gente parte da origem, chega aqui no 60 e bate nesse eixo, nós vamos encontrar a tangente de 60, que nesse caso, assim como a gente viu aqui em cima, é raiz de 3. Então, perceba que o ponto que vai encostar ali é raiz de 3. Se a gente fizer o mesmo com o 120, partindo aqui do 120, encostando na origem e depois encostando no nosso eixo, nós vamos encontrar menos a raiz de 3. Ou seja, a tangente de 120 é menos a tangente de 60. Isso aqui a gente explicou tudo muito bem na aula de tangente ciclotrigonométrico, tá? Depois eu super recomendo que você dê uma olhada. Desse modo, tangente de 120 é igual a menos a tangente de 60, e tangente de 60, assim como a gente viu, é raiz de 3. Logo, menos raiz de 3 vai ser o nosso coeficiente angular. Eu te pergunto, faz sentido ser? Faz, porque perceba que aqui é negativo e a minha reta é decrescente. Beleza? Dado isso, bora fazer aqui então essas 4 questõezinhas. Calcule o coeficiente angular das retas a seguir. Repara que aqui, pessoal, não vou nem fazer, porque perceba que aqui, ó, o ângulo é 30. Se o ângulo é 30, a gente acabou de fazer. Tangente de 30. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Esse aqui é, portanto, o coeficiente angular. Repara que ele é positivo e a reta é crescente, então faz sentido ser. Aqui,
135. A gente pode dizer que o coeficiente angular vai ser igual a tangente de 135. Se você não se lembra, isso aqui vai ser igual a menos a tangente de 45. E a tangente de 45 é 1. Logo, esse coeficiente angular ele vai ser igual a menos 1. Faz sentido ser menos 1? Faz, até mesmo porque está decrescendo. Por isso, negativo. Aqui, C, calcule o coeficiente angular. Repara que ele nos deu 2 pontos. Ele deu 8, 6, que é esse ponto aqui. E ele deu o ponto 2, 3. Perceba, então, que para a gente conseguir achar o valor do nosso coeficiente angular, basta fazer a variação de y pela variação de x. Desse modo, nós vamos ter, eu vou pegar desse A para o B, tá? Do A para o B. Aliás, geralmente, pessoal, quando aparecem pontos que recebem nomes como A, B, ponto M, N, eu sempre começo pelo primeiro lá no alfabeto, tá? Então, se aqui é CD, por exemplo, eu começo pelo C e depois pelo D. Se aqui é AB, eu começo pelo A, depois pelo B. E por quê? Para não me confundir, tá? Que de vez em quando eu acabo me esquecendo. Então, perceba que eu vou pegar primeiro do A, depois do B. Logo, vai ficar a variação de y como 3 menos 6. E a variação de x vai ficar 2 menos 8. 3 menos 6 costuma dar menos 3. 2 menos 8, menos 6. Repara que menos com menos dá mais. 3 dividido por 6 é meio. Te pergunto, faz sentido ser meio? Faz. Até mesmo porque é positivo e está crescendo. Aqui, outra reta. Só que repara que agora ela está decrescendo. Então, a gente pode ficar atento que o nosso coeficiente angular vai ter que ser negativo. E perceba que a gente pode calculá-lo pela variação de y dividido pela variação de x, até mesmo porque ele nos deu 2 pontos. Repara que a variação, ó, primeiro, vou marcar aqui os pontos, né? Mais fácil. Aqui é menos 7, 5. E aqui é 4 menos 2. Tá? Menos 7, 5, 4 menos 2. Repara que a gente pode calcular a variação de y pegando do A para o B. Logo vai ficar 5 menos menos 2 dividido por menos 7 menos 4. Então, vamos ter 5 mais 2 dividido por 7 menos 4, que costuma dar menos 11. 5 mais 2 é 7, dividido por menos 11. É a mesma coisa que menos 7 sobre 11. Faz sentido ser esse valor? Faz, até mesmo porque a minha reta é decrescente. Tranquilo, pessoal? Tudo certinho, né? Tudo certinho. No mais, é isso. Espero de coração que tenham gostado dessa aula. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e também inscreva-se no canal para fortalecer o nosso trabalho. Aliás, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu te respondo, beleza? Um forte abraço, fique bem, bons estudos e é isso. Tamo junto, galera. Valeu!